Mais alguém? Cadê? Quem é que ia mostrar mais? Eu. Eu? Vamos lá. Cadê? Eu, Bruno. Vai, Bruna. Espera aí, um minutinho. Uruguai, legal. Isso, Bruna. Um trabalhinho tão difícil Tia, dele. posso mostrar o meu? Sim, vamos lá, Lívia. Vamos, gente. Vamos aproveitar antes de começar a aula. Ih, esqueci de... Espera aí um minutinho. Ah, tá gravando. Espera aí. Vou lá na Lívia. Já vejo o seu, Leonardo. Espera aí. Minutinho. Espera aí, Lívia. Fica com ele paradinho aí. O seu é de que lugar, Lívia? Bolívia. Ah, Bolívia. Ok. Tia, essas Lívia. montanhas estão com uns marrons escuros, outros claros, essas coisas, porque eu usei um lápis que ele tem um monte de cor em uma ponta, sabe? Ok, valeu, já foi o ponto. Espera aí, Caio, segura aí, deixa eu ver Leonardo agora. Leonardo, Aqui. espera aí, segura aí um instantinho. Leonardo é o quê? México? Costa Rica. Costa Rica, isso, ó, variou bastante. Ok, ponto, Leonardo. Vamos ver, Caio. Aí, puxa, às vezes entrar no foco aqui. Caio é qual? Qual país, Caio? México. México. Isso, ok. Mais alguém? Ok, Caio, ponto adquirido. Mais alguém? Eu estou calma, Sabrina. A Sabrina não é Pedro Henrique. Angelina vai mostrar trabalho? Gente, é só hoje, hein? Só estou esperando essa pontuação aí. Não, Angelina, não vai dar, né? Porque eu já passei isso desde a outra semana. Passei semana passada. Mas aí, infelizmente, eu não vou poder esperar, porque eu tenho que entregar na secretaria as notas, para eles irem preparando os boletins. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Pedro. Espera aí, Pedro. O que é isso, Pedro, que você retratou aí? Eu fiz uma biografia do meu país e coloquei a foto. Mas eu pedi para você retratar, Pedro, era o quê? Fazer pegar uma imagem de um dos países e dar um colorido, né? Por exemplo, você viu? Teve gente que abordou Costa Rica, Uruguai, México, né? Então, era um dos países. Você foi lá na plataforma e leu o trabalho? Leu? Então, mas eu não pedi para fazer nenhuma pesquisa assim escrita. Em todos os casos, coloca lá de novo para eu fotografar. Coloca lá de novo, Pedro. Mesmo assim, pelo menos você fez alguma coisa, eu vou avaliar e vou dar nota. Abre a câmera de novo e mostra o trabalho lá na frente, tá? Liga lá de novo. Gente, pode pegar os livros aí, página 278. Eu estou aguardando o Pedro Henrique ligar a câmera para a gente começar a nossa aula. Ih, caiu. Professor, o Camille falou que agora que tá sem internet. A internet dela fica saindo e entrando toda hora. Aí ela falou que se der, ela mostra o trabalho no final da aula. Ah, tá bom. Ou então, você pode pedir para ela, se ela tiver feito, ela pode me adicionar e mandar pelo Messenger. Ou então, pedir para alguém aí, de um de vocês que estão lá no Face comigo, como você, e aí você passa para mim. Pode falar para ela, tá? Tá.
Isso. Espera aí, vamos ver de novo, Pedro. Chega mais para trás um pouquinho, Pedro. Não, pode deixar em pé mesmo o trabalho. Coloca em pé assim, ó, Pedro. Aí, isso. Espera aí, segura aí. Deixa paradinho aí, perto, para eu ver o desenho também. Isso, Pedro. Vou ver aqui o que eu posso fazer por você. Já que você fez, de qualquer maneira você fez. Lucas, o que você escreveu aí? Não deu tempo de eu ler. Ver. Ah, bom dia. Bom dia. Isso. Então, podemos prosseguir na nossa aula, aí com o tema, né? Que nós vamos começar a falar da história do Brasil, a partir de agora. Eduardo. Isso, presente, Eduardo. Eduardo. Isso, presente. Então, Eduardo fez o trabalho, vai mostrar, quem entrou agora. Isso. Jennifer, os outros demais, ninguém mais fez, né? Ok. Infelizmente, o prazo era até hoje, né? Que eu precisava para poder fechar, que eu já deixei a nota toda preparada ali, é só aguardando esse trabalho. Então, vamos lá, gente. Ó, eu quero ouvir o povo, hein? Estou toda preparada hoje aqui para a nossa aula. Ora, o que é isso? Estranharam o meu visual? Estranharam o meu visual, né? O que é isso, professora? Ah, porque lá no sexto ano eu tenho me apresentado mais ou menos de acordo com os assuntos. Já foi Grécia, já foi Roma, já foi África, né? Vocês, como são, né? Nós começamos aí, né, a falar da relação dos portugueses e os indígenas, já que os indígenas eram os habitantes da nossa terra. Oi? Eu lembrei que eu tinha um aqui que eu já tinha imprimido antes. Então, eu não sei se, assim, eu não sei se tá valendo, mas no final da aula eu posso mostrar? Pode. A gente tem 2 aulas, até a última aula, de 11h10 a meio-dia, pode mostrar também. Tá? Só não esquece. Então, por esse motivo, né? Aí eu me preparei aqui, né? Tipicamente para a nossa aula. Bom, gente, olha só. Podem colocar a data aí, nosso módulo 4, capítulo 8. Lembrando, gente, é a mesma coisa em relação ao outro módulo. Eram 2 capítulos só, mas ele tem vários assuntos. Nada que irá deixar as pessoas desesperadas, tá? Só fica meio que desesperado quem não presta atenção. Isso é normal, né? Não prestou atenção, como é que vai entender? Mas quem está sempre ligado aí, tirando suas dúvidas, né? Fazendo suas correções, tudo bem, certo? E continuamos naquele mesmo ritmo. Não entendeu? Pergunta. Deve tirar sua dúvida, ok? Não quero ninguém que fique com dúvida guardada, não. Bom, gente, então temos aqui a colonização do Brasil. Para a gente começar, vamos analisar um pouquinho essa imagem? Vamos observar. Temos as caravelas aqui atrás. O que seria isso aqui desenhado numa vela do barco? Uma cruz. Uma cruz. O que ela representaria? O que Renascimento? Oi? Eu não sei se está certo. Não vamos falar, ué. Nós já estudamos referente a isso, mas agora estamos voltando.
Então, sobre o que é essa cruz representava o quê? Nós não vimos as reformas religiosas, surgimento de outras igrejas, e aí, dentro de religiosidade, o que essa representa? Renascimento? Não, o Renascimento foi um assunto que nós vimos antes do surgimento das novas igrejas. Vamos pensar aí, gente, nas igrejas. Ih, mas é só Leonardo que fala? Ah, tá bom. Pontos de participação só para Leonardo. Beleza, beleza. Olha só, a cruz... Eu tô aqui, tia. Tá aí? Ah, tem mais gente aí. Ah, agora sim, melhorou. Olha só, gente. A cruz, o que ela representa? A cruz em si, o que ela representa? Ela me representa? A Igreja Católica. Ah, bingo! Opa! Ponto! Então, ela representa a Igreja Católica. Lá, quando nós falamos do surgimento das outras igrejas... Daniel, bom dia. Quando nós falamos do surgimento das outras igrejas protestantes, luterana, calvinista, anglicana, essas igrejas protestavam a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, símbolo era o quê? A cruz, né? Então, essas embarcações, elas possuem a cruz, né? Aqui, no caso dessa imagem, só está dando para a gente perceber aqui mesmo, né? Nessa caravela aqui. Então, e por que nessa embarcação vinha essa representação? Vamos lembrar, vocês sabem, eu sei que vocês sabem, só estão meio que esquecidos. Está faltando engatilhar aqui, uma parte com a outra. Olha só, o Leonardo falou aí, né, a Igreja Católica. Isso. Quando surgiram as outras igrejas, o que a Igreja Católica teve que fazer? Alguém lembra de alguns pontos? Outras igrejas estavam surgindo, as pessoas estavam indo para essas outras igrejas. E aí, como é que estava ficando? Estava ficando sem arrecadação financeira, né, dos fiéis, porque os fiéis estavam indo para outras igrejas. E que mais? Esqueceram, gente, todo mundo? Pode responder, gente. Se esqueceram, eu vou lá relembrar, não tem problema. Só não quero que todo mundo fique aí mudo, sem falar nada, sem tirar dúvida. Para falar a verdade, eu esqueci. Isso, é isso aí, Caio. Pode deixar ligada, Caio. Então, o que a Igreja Católica fez? Porque tinham muitos fiéis indo para as outras igrejas. Ela adotou várias medidas. O Tribunal da Santa Inquisição voltou, aquele tribunal que julgava e condenava as pessoas a morrer na fogueira. Isso, agora vocês estão lembrando. E também vocês lembram que criaram a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que era o quê? Eram aqueles padres que iriam catequizar, transformar quem encontrasse em católico. Já que encontraram, né? Eu ia falar que foi descoberto, mas não gosto muito de usar esse termo, mas já que foi encontrado a América, e nessa América tinha pessoas, vamos colocar os padres jesuítas para vir nessas expedições. Para fazer o quê? Para passar a religião cristã para quem encontrasse. Nós vimos anteriormente a conquista dos espanhóis em relação aos maias, incas e astecas, a mesma coisa. Os navios espanhóis também tinham uma cruz.
Porque Espanha e Portugal eram países católicos. Por isso, gente, a cruz, toda vez que nós falarmos e tiver uma imagem de uma caravela com uma cruz, é porque ela está representando o país dela, que era católico. Ok? Deu para lembrar agora? Então, aqui está a representação da igreja. Nós podemos observar que esse barco aqui é um pouco menor do que as caravelas, né? As caravelas estão distantes, elas não podem ancorar aqui pertinho da areia da praia. Então, vêm nesses barcos menores, chamam-se betel, esses barcos menores. E aí, o que a gente encontra aqui do lado esquerdo? O que a gente analisa? Vamos lá, gente. Os nativos que moravam aqui. Isso, os nativos indígenas, né? Eu gosto muito de usar o termo nativo, porque é nascido naquela região. E aí, nós já vimos também que índios foi uma denominação dada por Colombo aos povos que eles encontraram aqui. Ele deu o nome de índios, porque ele achou que tinha chegado na Índia. Por isso, ele deu o nome de índios, né? Então, eu gosto mais de usar nativos. Então, os nativos aqui, né, meio que assustados ao ver aquelas pessoas chegando na região com roupas tudo diferente, embarcações diferentes, né? E é isso aí que nós vamos entender, a relação desse português com essa terra e com esses nativos. Então, vamos lá. A gente vai partir, eu separei várias imagens aqui, né? Mas nós vamos prosseguir aqui, e eu gostaria que as pessoas participassem, falassem um pouco, ou tirassem uma dúvida, ou lembrou de alguma coisa que você já aprendeu lá atrás, no Fundamental 1, não tem problema, tá? Então, vamos ver. Meu amigo Leonardo, já que eu estou te vendo, muito bom te ver, você pode fazer a leitura aqui do primeiro tópico para mim? Posso. Opa! No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, a América. E com eles o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Continua, meu? Isso, só um minutinho. Então, vamos lá. Nenhuma novidade até aqui, né? Nós já vimos lá, na chegada dos espanhóis, que esse termo também foi usado. Então, Novo Mundo era o termo utilizado para essa nova terra, porque ninguém conhecia. Então, é um novo mundo que está surgindo aí, né? Isso, Leonardo. Prossegue aí, Leonardo. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas denominados pelos portugueses de selvagens. Isso, selvagem. Olha o termo, né? Nesse momento aqui, os portugueses, eles chamam de selvagem. Por que será? O que vocês acham? Gente, a opinião de vocês, não tem problema, a gente está sempre preparado para errar e para acertar. Não tem problema errar, tá? Quando eles estão chegando na praia, né, vamos dizer assim, para desembarcar, eles fazem a denominação desses povos de selvagem. Por que será que eles chamam esses nativos de selvagem? Vamos ver aí, quem pode falar? Porque os indígenas pensaram que era uma ameaça e tentaram atacar os portugueses? De início, eles não tentaram atacar. Porque como é que você vai atacar um grupo de pessoas, de seres diferentes dele, que vieram numas embarcações enormes, você não sabe qual é a reação. Então, eles, no primeiro momento, não atacou. Lembra dos espanhóis chegando lá, nos maias, nos astecas? Não houve um ataque imediato. Foi depois, com o passar do tempo, que a coisa foi acontecendo. Mas está caminhando aí na resposta mesmo, Leonardo. Isso aí. Quem mais, gente? O que vocês acham? Quem mais pode colaborar aí com a resposta? Vamos lá, gente. Vamos falar, gente. Ih, todo mundo bola murcha hoje, ó.
Hoje é terça, gente, hoje nem é segunda. Então, gente, nós vamos ter aqui esse termo selvagem, por quê? Eram seres que se apresentavam de forma diferente, né? Então, cor da pele, língua diferente, né? Atitudes diferentes. Então, para os europeus, só existiam eles, mas agora eles estão descobrindo que existem povos bem diferentes deles. Por isso, eles usaram esse termo de selvagens, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. E aí, prosseguindo. Vamos ver, Lívia, pode ler para mim, Lívia? Ih, cadê Lívia? Ana Carolina, pode ler para mim? Oi, tia, desculpa a demora. Meu microfone aqui travou. É Lívia, pode ler para mim? Isso. Vai. Leio. Aqui. É que no alguns, né? Isso. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos com o início do processo da colonização portuguesa um desencontro de culturas, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe, sarampo e a varíola. Varíola, isso, obrigada. Então, gente, olha só, vamos analisar aqui os termos, né? Então, olha só, alguns historiadores, né, inicialmente, quando estudaram esse assunto, falaram que foi um encontro de culturas entre portugueses e indígenas. Mas, no decorrer da chegada desses portugueses aqui, a gente pode considerar que foi um desencontro. Não foi exatamente um encontro, é o quê? Eu vou me encontrar com o Leonardo, nós vamos pacificamente, né? Estamos nos encontrando em algum lugar, vamos fazer algum tipo de programa, né? Vamos ao cinema, vamos ao shopping, vamos tomar um sorvete. Então, é um encontro. Um encontro não quer dizer que seja um encontro de guerra, de luta. Geralmente é o quê? É um encontro, é uma coisa pacífica. E foi pacífico a chegada desses portugueses com os indígenas? Foi uma coisa que transcorreu assim, tudo na santa paz? Não. É? Claro que não. Maria Clara, tá aí, eu nem vi você entrar. Deixa eu colocar a presença. Bom dia. Bom dia. Isso. Não foi pacífico. Foi pacífico esse primeiro contato, né? Porque um não conhecia o outro. Como é que você vai atacar um povo que você não sabe o que ele tem, né? Então, foi pacífico esse primeiro contato. Mas, no decorrer da colonização, foi só escravizar e matar os indígenas. Por isso que foi colocado o termo desencontro de culturas, porque houve um extermínio de povos indígenas, né? As doenças que nós vimos lá com os espanhóis também vieram com os portugueses para cá. Quer dizer, alguns estavam, né, infectados com vírus de gripe, de varíola, de sarampo, né? Até hoje começou, né? A campanha de vacinação no geral, gente, até 40 ou 42 anos, sei lá, 49, pode ir ao posto atualizar as vacinas, tá? Então, a campanha de vacinação geral, né? Pena que a gente ainda não pode dizer que era vacinação para a Covid, né? Mas em breve nós falaremos sobre esse tipo de campanha, né? Mas, aí, só para lembrá-los, né, que a partir de hoje está aberta a campanha de vacinação, né? Desde o bebezinho, logo ao nascer, até aos 40 anos. Então, tem muitas vacinas que as pessoas ficam adultas e não tomam mais, e são importantes, porque
sarampo, catapora, que essas doenças que a gente não vê muito hoje, elas estão aparecendo, né? Já morreram até crianças por causa de sarampo, porque não estão levando as crianças para tomar a vacina, gente. Então, fiquem atentos, pergunta aos pais de vocês, aos responsáveis, se vocês estão com as vacinas em dia, vão ao posto, reforcem as vacinas, tá? Só um lembrete aí. E aí, vamos lá, prosseguimento aqui do nosso conteúdo. Aí nós temos, no livro de vocês, imediato, aí na página 278, ele fala aqui, no início, dos portugueses e os indígenas. Aí ele fala da chegada de Pedro Álvares Cabral e tal, na região de Porto Seguro, né? Gente, Cabral era um navegador? Quem vai responder essa? Quem vai acertar? Vamos lá, é agora. Sim. Não? Sim. Não. Não. Eu acho que o não venceu, é isso. Ele não era navegador, ele era nobre. Então, isso, Lucas, ele era nobre, ele não era um navegador. Mas, mediante colocar uma pessoa para chefiar uma esquadra, uma pessoa qualquer, uma pessoa simples, né, para fazer essas viagens, né, não ficava bem. Então, foi convidado o Pedro Álvares Cabral para chefiar essa expedição. Mas ele, não entendia nada de navegação. Ele foi ali só como uma figura nobre, né? Ele não entendia nada. E aí ele chega, né? A ideia era ir contornar a África para chegar às Índias. E aí acabou aportando na região de Porto Seguro, na Bahia. Só que, eu acho que eu já falei isso para vocês, 2 anos antes, o Duarte Pereira Pacheco, um outro português, já tinha chegado aqui no Brasil. E escreveu, né, toda a sua viagem, todo o seu trajeto, o que aconteceu, o que ele encontrou. Só que isso ficou o quê? Guardado. Duarte Pereira não era nenhum nobre. Era uma coisa, né, gente? Olha só, tem que fazer acontecer, só se a pessoa for muito importante. A pessoa não é nobre, então, larga para lá. Né? Que coisa, né? Então, era isso, que foi dessa forma que Cabral acabou chegando. E quando ele estava passando naquela região próximo à Bahia, tem uma entradinha, depois eu vou mostrar no mapa a vocês. Tem um ressaltozinho assim, uma curvaturazinha bem pequenininha ali na região da Bahia, de Porto Seguro. E quando ele estava passando por ali, estava acontecendo, começou uma tempestade e tal, e aí quem estava, na verdade, no comando, fez o quê? Olha, melhor a gente parar as nossas embarcações aqui nessa entrada, que meio que é protegida pelos rochedos, né? Da tempestade no mar, vento, ondas fortes. Então, eles aportaram ali. Por isso, o nome da cidade ficou conhecida como Porto Seguro, porque era um porto tranquilo e calmo para eles deixarem os navios, para os navios não sofrerem nenhum dano com a tempestade. E aí ficou a cidade com o nome de Porto Seguro. Então, foi a chegada ali, lá existe um marco, né? Tem um grupo indígena na região, é uma grande atração turística, né? Foi de onde eu trouxe o meu cocarzinho, trouxe de lá quando eu fui, né? Quando eu vou passear, gente, eu vou passear, mas eu estou sempre averiguando algo que eu possa utilizar nas aulas, tá? Então, foi dessa forma. Aí, não foi de imediato, olha só, entre 1500, quando Cabral chegou aqui, até 1530, não foi feito nenhum tipo de trabalho específico aqui. Eles soltaram, conheceram, tiveram contato com os nativos. Aí, vamos começar a transformar isso aqui.
Não foi bem assim, né? Eles chegaram, conheceram, era uma região que tinha muito pau-brasil. O pau-brasil já era conhecido na Europa. Ué, como é que pode? Era nome de pau-brasil lá na Europa, conhecia. Vou contar a história do pau-brasil na próxima aula, tá? Mais à frente aí, daqui a pouco, na última aula, na verdade. Então, o que eu estou colocando aqui? Ó? Esse período de 30 anos foi o chamado pré-colonial, antes da formalização de colonial. E outra coisa, gente, vamos guardar essa informação. Ó, baúzinho da memória, tem que guardar, essa tem que guardar. Quando você vê o termo colônia ou colonização, o que acontece? Tem que lembrar que é exploração. Tá? É como se fosse um sinônimo da palavra. Então, colônia, colonizar, é explorar. Só isso. Vai tirar algo que vai render lucro, então isso é colônia. Então, o Brasil, ele não vai ser vem pessoas para cá para transformar isso numa grande cidade, coisa. Não, eles vêm com o intuito de explorar. Por isso que esse período dos 30, sabe por que eles começaram? Vieram em 1500, caramba, professora, mas ficou 30 anos sem ninguém voltar aqui. Voltaram algumas expedições, sabe por quê? Porque os franceses estavam vindo para cá tirar produtos daqui. Né? Ninguém botou uma plaquinha na região litorânea do Brasil, ó, pertence aos portugueses. Foi colocando, não botou nenhum soldado lá tomando conta, ó. Os franceses começaram a vir para cá. Não tem ninguém, não tem nenhum português tomando conta, é aqui mesmo que a gente vai começar a explorar. E aí começam até a fazer fortes, né? Entra em contato com alguns nativos também, tenta no Rio de Janeiro, depois na região Nordeste, e depois é que eles são expulsos para a Guiana Francesa. Por isso que é a Guiana Francesa, porque foi colonizado pelos franceses. Tá, gente? Então, dentro desse contexto aí que nós vamos trabalhar todos esses detalhes, né, sobre a colonização aqui no Brasil. Então, na última aula nossa, nós vamos conhecer mais sobre os indígenas e o pau-brasil, certo? Vamos estar na nossa hora. Vou pegar lá para ir para 7:01 agora e depois a gente retorna, ok? Beijinho, gente. Até daqui a pouco. Professora, essa aula acaba às 10h20. Ah, é 10h20? Ah, desculpa, esqueci. Que lá na outra escola acaba 10 horas. Ah, tá bom, obrigada. Não tem problema, não. A gente retoma e beijo. Então, gente, ó, nesse período de 30 anos, foi o período em que os franceses começaram a vir para cá, né? E aí, vamos lá. Os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501. Ó, um ano depois, veio a expedição de Gaspar de Lemos, e depois, em 1503, a expedição de Gonçalo Coelho, para realizar essas expedições. Eles vieram com que objetivo? Ó, nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Ó, nomear algumas localidades. Começaram a dar nome. Será que essa terra que viviam os nativos, ela já possuíam nomes? Sim. Hein, gente? E o povo está dormindo? O que é isso? Quando eu vou começar a chamar para fazer pergunta, o povo botou seu nomezinho aqui, ó, rapou fora, foi dormir. Fechou o olho. Não, gente, volta. Estamos na reta final, gente. Isso. Então, as terras onde os nativos viviam, eles já possuíam
já tinham nomeado, mas os portugueses vão chegar e vão começar a trocar tudo, né? Vão colocar aquilo que eles querem. Então, esse é um dos objetivos dessas primeiras expedições. E, como eu disse, os franceses começaram a vir para cá também, né? E aí, não, peraí, essa terra é nossa, pertence a Portugal, o que é isso? Que os franceses estão tomando conta, vão mandar umas tropas para lá, e aí, junto com outros indígenas, vão expulsar os franceses da região. Já pensou? Quase fomos colonizados pelos franceses, né? Aí tem alunos que às vezes faz aquela pergunta assim, professora, será que estaríamos melhor? Não sei, né? A gente não sabe. Aí são hipóteses que cada um pode formular, né, de acordo com as suas ideias. Aí a gente não sabe, mas poderíamos nesse momento aí, né? Então, gente, ó, de 1500 a 1530 foi feito essas pequenas expedições. Lembrando que, inclusive, aí no livro de vocês, não vem citando isso aqui, né? Mas aí está na aula, está gravado, depois vocês podem rever a aula, fazer anotações, né? Mas a gente tem aqui também, bem interessante, o relato de Pero Vaz de Caminha. Vamos pegar o nosso livro, página 278, e vamos marcar aqui no segundo parágrafo o nome de Pedro Vaz de Caminha e a carta enviada a Portugal. Marcaram aí o nome dele? Sim. Então, olha só, Pero Vaz de Caminha, né, vem nessa expedição aí, e aí o que ele diz? Quem pode ler para mim? A leitura do livro, uma partezinha, depois eu peço outro para continuar. Maria, lê para mim, Maria. Tô com saudade de você. Sabia que você ia falar meu nome, eu sabia. Só uma pergunta, os cachinhos continuam lindos? Tia, tá aqui, né? Ah, então tá bom. Qual página? 278. Tá. A parte que está aqui marcada, meio rosada aqui, ó. Tá. Vai. E dali tivemos a visão de homens que andavam pela praia, cerca de 7 ou 8. Segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. E o capitão mandou no batel, em terra, o Nicolau Coelho para ver aquele rio. E logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que chegando o batel à beira do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Isso. Agora a gente está lendo aí, ó, batel, que é a embarcação pequena, aquela que eu falei no início da imagem da abertura, né? É essa embarcação menor. E rijos é o quê? Tensos. Então, vejam uma parte, né, da carta que Pero Vaz de Caminha escreve ao rei de Portugal, né, fazendo a narrativa desses povos. Olha isso, né? Quando ele diz aqui, traziam, eram 18, 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas, né? Quer dizer, amarravam alguns cordões, eles andavam totalmente nu, e os europeus, né, os portugueses, ficaram apavorados. Como assim? Que coisa imoral, né? Que imoralidade, pouca vergonha, todo mundo nu, homens e mulheres e crianças, né? Agora, não aceitaram de imediato que era uma outra cultura.
Esse foi o grande problema. Acharam que tinha que transformá-lo como eles eram, né? Então, nós precisamos analisar do ponto de vista do indígena, que eles viviam aqui. Tinham problemas entre uma tribo e outra? Sim, mas eles se resolviam. Agora, chegar alguém de fora com outra cultura, com outra língua, com outros costumes. Gente, já imaginaram quando eles fazem a primeira missa, né? Que eles fincam lá em Porto Seguro, a cruz, como eu disse, né? É uma região de muito turismo, tem a cruz lá, não é a mesma, né? Mas tem a cruz lá, que é o marco da primeira missa nessa terra do Brasil. Aí você imagina como que os nativos se depararam com essas mudanças. Eles foram obrigados a aceitar essa mudança, né? A vida deles inteira, eles tinham de uma maneira, viviam de uma maneira. E, né, passando pouco tempo, eles começam a ser obrigados a agir de maneira diferente, a adorar uma cruz que para eles não significava nada. Eles estavam acostumados com o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do vento, né? Então, como é que ele vai adorar um Deus que para ele não significava nada? Isso que os padres jesuítas vão fazer nessas expedições. Vão transformá-los em cristãos católicos, ensinar a linguagem, a língua portuguesa, né? Ensiná-lo que eles têm que se vestir, né? Nada disso era compreendido na cabeça dos indígenas, né? Mas era dessa forma que aconteceu, certo? Então, essa leitura da carta aí é para nós percebermos como eles eram descritos, né? Como é que eles foram descritos como imorais, principalmente por andarem nus, né? Então, aqui, voltando a essas primeiras expedições, vieram nomear, né? Dar nomes aos locais, confirmar a existência de pau-brasil e algumas feitorias. Alguém, por acaso, lembra o que é uma feitoria? Não, né? Já tem muito tempo lá no Fundamental 1. Tudo bem, gente. Olha só, essa imagem aqui, a costa do pau-brasil. Por quê? Toda essa parte verde do mapa, olha só, gente, não era pouco não, hein? Toda essa região eram só de florestas de pau-brasil. E aí nós vamos ter também o termo que eu coloquei ali, que eu fiz a pergunta sobre feitorias. Então, a feitoria era o local aonde era guardado, o pau-brasil, né? Imagina, tá lá na floresta, vai começar a cortar o pau-brasil e vai deixar onde? Lá na beira da praia, e se chover, aí vai ficar muito encharcado, fica muito mais pesado, né? Por exemplo, quando a gente compra uma madeira de obra, né, que ela pega a chuva, tem que esperar ela secar um pouco para cortar, para começar a fazer o armamento que você quer na sua obra, né? Então, a mesma coisa, a madeira do pau-brasil. Então, é como se fosse um grande armazém onde as madeiras iam ser colocadas ali. E essas feitorias eram feitas, construídas próximo à praia. Por quê? Chegou um navio de Portugal, vem naquelas embarcações menores, a batel, né? Às vezes eu falo betel, batel, no batel, aí vem, professora, mas a árvore de pau-brasil é muito grande. Então, aí eles cortavam em pedaços menores, mais ou menos entre 1 metro, 1,5 metro cada um, para poder caber nesse barco, né? Para levar até a caravela e colocar lá. Então, já era feito esse trabalho. Mas e aí o pau-brasil? Vamos voltar lá no pau-brasil. O pau-brasil
Vocês sabem para que servia o pau-brasil, não sabem? Vamos lá. Quem vai marcar bingo? Alguém lembra para que servia? Era feito para fazer móvel. E o que mais? Tinha uma outra função mais específica aí. Ninguém lembra? Ah, tia, outra eu esqueci. Gente, para se Deixa eu chutar uma coisa. Era para fazer tinta? Isso! Aê! Tá vendo? Quando começa a dar umas sacudidelas aí, ó, na cabeça, aí, ó, começa a surgir. É isso aí. Tem que dar umas catucadas para o povo responder. Isso aí. Isso, Lucas. Então, não para a escrita. A tinta utilizada do pau-brasil não era para usar tinta, né? Para ser escrita, mas sim para atingir tecidos. Isso, para atingir os tecidos. Então, não tinha tintas, né, como a gente tem hoje, como a gente tem as indústrias têxteis, que tem, faz a coloração, a estamparia, né? Então, era tudo muito manual. As cores eram extraídas de produtos da natureza. Então, esse pau-brasil já era, né? Aí, voltando àquela questão que eu falei antes. Professora, mas a gente está falando de pau-brasil, você está falando que lá na Europa, os franceses, principalmente, já conheciam? Sim, já conheciam, não com o nome de pau-brasil. Então, o que era? Nós temos aí, só para vocês terem uma noção, aqui, ó, na página 280, eu vou mostrar mais à frente aí também, na página 280, ó, tem uma imagem, né? Foi tirada aqui uma lasca do tronco, né, do pau-brasil, você vê uma coloração bem vermelha dentro do caule, né? Então, aí o que se fazia? Os franceses tinham algumas árvores dessas, né, já lá nas suas áreas. E aí eles utilizavam, só que eles chamavam madeira cor de Brazes, né? Vamos falar, os portugueses têm uma maneira de falar diferente dos franceses, né? Então, Brazes, que era da cor de brasa, muito avermelhada. E aí, quando os portugueses chegaram aqui, aliás, antes, os franceses, como eu havia falado, que estava vindo para cá, retirando também esse pau-brasil daqui, levando para a França, eles estavam levando. E aí, por isso, os portugueses vieram para cá, para tomar conta, para impedir que eles levassem. E aí, o português começa a descobrir que várias florestas eram todas dessa madeira, né, dessa árvore que era da cor de Brasil. Então, a Brazes, que os franceses pronunciavam, para os portugueses, não saíam igual, né, da mesma maneira que os franceses. Então, eles falaram o quê? Brasil. A Brazes passou a ser Brasil. Daí ficou madeira de pau-brasil. Né? Então, não existia o nome ainda, né? Quando Cabral chega, aqui mais ou menos. Alguém lembra os nomes que o Brasil teve antes de ser Brasil? Quiser tá na ponta da língua, mas não sai. Sai, espreme. O que seria? Monte Pascoal. Eu esqueci. Monte Pascoal, por quê? Esse aí é o único lugar que eu não cheguei a ir visitar quando eu fui lá em Porto Seguro. Porque ele é bem distante do centro da cidade, né? Monte Pascoal, por quê? Era uma terra um pouco mais alta, né? E aí, como eles estavam chegando aqui pela ocasião, isso, Lucas, pela ocasião da Páscoa, aí deram o nome de Monte Pascoal. Depois, isso, Lívia, é isso mesmo. Aí, depois, eles passam a chamar Ilha de Veracruz, né? Achando que era uma ilha, né? E Terra de Santa Cruz também, Monte Pascoal, Ilha de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz,
E aí, por fim, Brasil, por causa da madeira. Madeira da cor de Brazes, se ficou com o sotaque português, Brasil, né? Então, por isso, ficou aí com o nome de Brasil, por conta desta imensidão de floresta de pau-brasil, né? Aí a gente fala em floresta, a gente lembra com muita tristeza, né, gente? Os incêndios florestais que estão acontecendo, né? Às vezes eu fico pensando assim, nossa, parece até coisa apocalíptica. Verdade. Oi. Você tinha falado que teve mais um nome, eu acho que era Pindorama, das palmeiras daqui. Sim, Pindorama era o nome que os indígenas davam a essa terra. Aí, no caso, não foram os portugueses, mas sim os indígenas davam o nome, né, dessa terra, para eles, aqui era Pindorama. Tá? Os portugueses, por isso que eu falei, como os portugueses começaram a mudar tudo que era nomeado pelos nativos. É isso aí, é isso mesmo. Fala, Lucas. Então, Pindorama é uma terra boa para se viver, uma terra que produzia muitos alimentos, tinha muitos animais, rios em quantidade, então, o que significava uma terra boa. E aí ficou com o nome, por exemplo, Icaraí, em Niterói, é uma palavra indígena, porque a região de Niterói e São Gonçalo era toda habitada pelos índios tamoios. Não tem o Clube Tamoios? Tem o Clube Tamoios? Alguém já passou, né? Todo mundo conhece lá o Clube Tamoios. Tem o Clube Mauá. Eu já fui lá. Então, tem o Clube Mauá e tem o Tamoios, né? Tamoios por quê? Homenageando os grupos indígenas que eram dessa região. Então, toda a região de São Gonçalo, principalmente a região que está aí bem próxima ao mar, e a região de Niterói, eram todas habitadas por esses índios tamoios. E aí, eles colocaram nomes. Alguns nomes permaneceram, como no caso, Icaraí. Ah, sim, Lucas. Oi, Angelina. Então, e aí algumas referências. Sim, você quer mostrar agora ou você quer mostrar na outra aula? Quer mostrar agora? Pode mostrar, então, fica melhor. Isso. Espera aí, gente, só um instantinho. Deixa eu tirar aqui. Ih, que lindo! Deixa eu ver aqui, um minutinho. Deixa eu ver. Isso, chega um pouquinho mais para trás, Angelina. Aí, peraí. Nossa, tem hora que a custa dá foco aqui. Isso, Angelina, ok. Aí você retratou o quê? O Peru? Foi o Chile. O Chile, isso. Ok. Gente, então finalizamos aqui a nossa primeira aula de hoje. 11h10 retornaremos, ok? Quando a gente começa a falar de história do Brasil, parece que fica, assim, mais fácil de assimilar as informações, porque vocês já trabalharam bastante essa parte de história do Brasil no Fundamental 1. Claro que a gente vai aí acrescentando alguns itens que não foi falado antes. Tá bom? Vou sair. Até daqui a pouco.